boa noite. Boa noite. Boa noite, Todos boa estão- noite. Todos estão ouvindo? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é a apresentação da nossa aluna, Cimeia, né? Ela trouxe um tema bem interessante, eu acho que todos nós estamos curiosos para saber mais sobre isso, né, Cimeia? Que bom, que bom. Vamos lá, conta para gente. Então, né, é um assunto relativamente interessante, né, tendo em vista que a gente tem aí um padrão bem antigo de tratar fraturas em ortopedia, e como tudo evolui, graças a Deus, nós evoluímos para essa área também, né. Há alguns anos a gente já tem ouvido falar. Mas aqui de 2015 para cá tem ficado mais intenso e mais visível isso na região no país, do nosso país, né, no Brasil. É uma ideia que não foi nossa, não foi dos brasileiros, mas nós soubemos aproveitar ela muito bem. E trouxemos a tecnologia aqui para o Brasil, demos aquela melhorada, né, aquela brasileirada, e tem funcionado muito bem aqui no nosso país em relação a tratamento de fraturas, né? São imobilizações que nós chamamos de imobilizações em 3D, são impressões em 3D, com uma matéria-prima muito legal, que já a gente vai estar falando melhor sobre isso, e tem cumprido o principal objetivo, que é tratar as fraturas nos pacientes, sejam crianças, sejam jovens, sejam idosos. Ela cumpre o objetivo completamente igualzinho o gesso faz. Vamos lá, gente. Nosso tema é desengesse, imobilizações não gessadas para ortopedia, que são as impressões em 3D. Vou falar um pouquinho sobre mim, vou me apresentar a vocês. Eu sou enfermeira, sou graduada há 14 anos, né? A minha primeira especialização foi em enfermagem obstétrica, então trabalhei com obstetrícia há alguns anos no início da carreira, e dentro do centro cirúrgico foi onde eu tive meu primeiro contato com a área da ortopedia. E ali eu fui convidada para ser instrumentadora cirúrgica de um cirurgião ortopédico, e desde então, há 10 anos que estou na área da ortopedia, né? Hoje continuo trabalhando como instrumentadora, mas além disso eu administro a clínica de um grupo de médicos de ortopedia. Entre um desses médicos tem um cirurgião da mão. Foi aí que eu conheci essa novidade, né? Sobre as salas de impressões em 3D para imobilizar as fraturas, tanto para tratamento pós-cirúrgico ou para tratamento conservador. E a gente tem utilizado, nós temos uma franquia aqui na cidade de Londrina e temos trabalhado bem com isso. Ok? Vamos conhecer, então, o que é essa tal da imobilização. O que a história da ortopedia, né, o que nós mais conhecemos para tratar fratura desde então, é o tão falado gesso, né? O gesso, na sua característica original, o branco, depois ele foi evoluindo para as outras cores, foi se tornando um gesso sintético, e vamos lá para frente. Falando um pouquinho da história do gesso, a observação, uma curiosidade, na verdade, né? A migração tradicional com gesso, ela começou em 1851, o cirurgião militar holandês, lá na guerra, chamado Antônio Messen. Foi esse primeiro gesso, essa ideia de tratar as lesões do soldado, bem próxima à época aí da criação da invenção do raio-x, onde a primeira escolha de tratamento deles era já fazer a amputação do membro, né? Aí vem um pouquinho de novidade com o Dr. Antônio, de fazer a imobilização e tratar esses pacientes com gesso, tá? Matéria-prima do gesso, a gipsita, que é um mineral que tem, assim, em grande quantidade no solo brasileiro, ok? Porém, gravem essa informação, ela tem um descarte controlado, porque ela é tóxica para o meio ambiente, né? Devido ao enxofre que ele libera, então contamina solo, contamina água, não pode ser descartado de qualquer maneira, tá? Então, o nosso primeiro gesso começou dessa forma aí, ó, com o Dr. Antônio. Olha, primeiro o rolinho de gesso da forma que era fabricado, tinha um nome
o nome comercial de bandagem. Eles usavam aquele papel que nós usamos até hoje, né? O papel craft. Ainda é assim, viu, gente? Até isso aqui, ó, não modernizou. Começou assim e ainda nós vemos o gesso dessa maneira aqui, ó, enroladinho em forma de telinhas que a gente desenrola, né? Então, tudo começou aqui, ó, com o doutor Antônio. O tempo passou, evoluímos, graças a Deus, né? E o que mudou? Já indo bem lá para frente, no ano de 2015, dois fisioterapeutas, especialistas na área da ortopedia, trouxeram para o Brasil essa inovação, que são as impressões das imobilizações ortopédicas em 3D. Eles moram lá no Rio Grande do Norte. E vamos lá. O que mudou? Já vou começar com os benefícios dessas imobilizações em 3D, tá? Primeiro fato, elas podem molhar, pode ter contato com a água, pode ter contato com a temperatura fria e quente. Já o gesso, nós sabemos que não pode ter esse contato, né? Segundo fato, elas são provenientes de fontes renováveis. A matéria-prima da tala em 3D, ela é de resíduos de frutas e verduras, em especial da beterraba, do milho e da cana-de-açúcar, tá? Então, terminou de usar as talas, já não cumpriu mais a função, já consolidou a fratura, pode ser descartado no meio ambiente, porque não contamina, né? Lá no comecinho a gente viu que a gipsita, ela por conta do enxofre, ela contamina o solo e a água, e as talas em 3D são biodegradáveis, bioabsorvíveis também pelo meio ambiente, pelo solo, tá? Terceiro fato, não causam alergia. Desde 2015, quando elas foram lançadas, nós não tivemos nenhum relato, porcentagem zero, taxa zero, de algum caso de paciente que tenha causado alergia, que tenha desenvolvido alergia ao produto, tá? Então, completamente antialérgicos ou hipoalérgicos, tá? Quarto fato, elas são completamente leves, porque é um material como se fosse um plástico, né? O plástico não é bem a terminologia adequada para se dizer, mas ele é muito parecido com um plástico, muito levinho mesmo. O paciente quase nem sente que está com aquela imobilização, se comparado ao gesso, né? Próximo. Quinto fato, elas são completamente arejadas. Mais para frente vocês vão poder observar de forma mais adequada, mas ela tem aqui ó, uns espaços, umas entradas, de forma bem original, de forma bem objetiva, para que haja a passagem do ar e a passagem da água, tá? E diminuir o atrito dessa imobilização com o membro que está afetado ali, está sendo cicatrizado. E aqui é um agrado para os pacientes, né? O paciente ele pode escolher a cor, ele pode escolher o tamanho, se é curtinha, se é longa, ele pode colocar um nome, ela pode ser personalizada, então já é um agradinho, né? Uma diferença que a gente pode fazer para o paciente, um diferencial do produto, né? Então, ó, nós podemos fazer sob medida, tá? Ela pode ser personalizada com o nome do cliente, ou ela pode ser padronizada. Então, a gente usa aquela estrutura padrão, né, do ser humano, PP, PMG, e fica a critério e escolha do paciente. Custo-benefício, gente, é muito, muito, muito acessível. Tanto para produzir as talas, então, para quem fabrica as talas, quanto para quem adquire o produto final. É um valor, depende de estado para estado, apesar que a franquia, que a matriz, ela tem uma tabelinha padronizada que ela sugere que a gente use, tá? Mas, assim, mudando de estado para estado, tem estado até que elas são mais em conta, um preço menor do que aquelas imobilizações que a gente vê nas lojas, né? Aquelas imobilizações de tecido, ou de tela, ou de tecido mais maleável, de ortopédico que os pacientes costumam utilizar. Ou o preço fica bem próximo, ou o preço fica abaixo. Então, realmente é acessível. A primeira impressão que os pacientes têm é que ela seria mais cara, né? Porque ela é 3D, é impresso e tal, produto novo, pode lavar, pode molhar, mas não. Ela é completamente acessível aos pacientes, tá? Não precisa remover para fazer o controle.
da consolidação pelo raio-x. Então, sempre que um paciente faz o uso de uma imobilização engessada, ele precisa fazer esse controle através do raio-x, a cada 30 dias, a cada 45 dias, a cada 60 dias, para ver se a fratura está se consolidando, né? Quando o paciente usa gesso, ele precisa remover o gesso, fazer o raio-x e refazer um novo gesso. Com esse tipo de imobilização em 3D, não. Logo mais à frente, nós vamos ver uma foto que dá para ver direitinho como que aparece, como ela não interfere, como que ela aparece no exame do raio-x, tá? São completamente ajustáveis conforme diminui o edema do membro. A gente sabe que o início do tratamento, o local onde está fraturado, ele está completamente demasiado, inchado, com acúmulo de líquido local, e conforme vai cicatrizando, vai melhorando essa lesão, o membro vai desinchando, e o gesso, ele precisa ser ajustado. A tala, a gente não precisa trocar, não precisa descartar, a gente simplesmente aquece novamente e ajusta no braço do paciente conforme é mais adequado, tá? E aqui, uma coisa muito Eu acho que legal. a Priscila, é isso mesmo. Acho que a Priscila tem uma pergunta. Você quer perguntar alguma coisa, claro. Priscila? Quero sim. Oi, Pri, pode falar. Tudo bem, Cimeia? Boa noite. Boa noite. Eu falo que desde 2015 que ela está no mercado. Eu trabalho no hospital aqui no Rio de Janeiro e já passei por alguns dessa mesma categoria. E vou confessar para você que eu nunca vi nenhum paciente usando esse tipo de gesso 3D. Novidade. E eu conheço muito médico ortopedista que vai muito para fora e tal. Para mim, Priscila, é novidade. Eu nunca cheguei a perguntar a ninguém. Não é o tipo de gesso que usa lá no hospital, e acho até estranho, porque se ela tem um custo-benefício, deveria ser mais utilizada. A matéria-prima dela é uma matéria que é facilmente descartável e encontrada em qualquer lugar. Mas a minha pergunta tem alguma explicação, alguma razão pela qual os ortopedistas ainda não estão necessariamente optando por essa vantagem, vamos dizer assim, por essa vantagem desse novo material? Insistindo ainda naquela bota robótica, né? naquele como que se chama aquele que fica no braço? Eu esqueci o nome, aquele negócio que fica no braço, que é prótese, de pano, tipo de pano grosso. É uma imobilização que substitui o gesso, né, Simé? É um brace, é tipo um brace. Isso mesmo. Tem aquele que a gente só apoia, né? Tipo a tipoia, que só apoia o membro imobilizado. Isso. Por que eles ainda estão optando por esse tipo de imobilização e ainda não pela imobilização mais natural, né? Vamos colocar dessa forma, uma imobilização mais natural, mais fácil de se lidar, mais acessível, que ela tem todos os benefícios para o ortopedista e para o paciente. É difícil entender por que eles ainda têm. Como aqui no Brasil a gente tem ainda apesar de toda a tecnologia, eles têm ainda uma não vou dizer uma capacidade, mas uma situação de não querer testar o novo, né? O novo é sempre mais difícil. Os médicos são mais conservadores também, né, Simeia? Muito. E se tratando de ortopedia, de cirurgia ortopédica, assim, ainda a quantidade de cirurgião mais antigo, ela é bem grande, né? E existe, sim, essa resistência ao que é novo, tá? Tanto é que quem começou essa franquia, quem trouxe, né, quem trouxe o trabalho para o Brasil foram 2 fisioterapeutas. Então, aí a gente tem 2 linhas. Não foram médicos que trouxeram a novidade para o Brasil, foram 2 fisioterapeutas, apesar de que os fisioterapeutas são completamente respaldados pela lei,
para prescrever em relação à fratura, para indicar tratamento em relação à fratura, né? Mas isso é uma coisa que está sendo muito discutida e está tendo uma maior evolução com o passar do tempo. Mas existe sim essa resistência do médico, tá? Inclusive, o que aconteceu? Quando nós adquirimos a franquia, e nós fomos começar a levar esse trabalho para o médico, aqui em Londrina, a franquia pertence a um médico, tá? A um ortopedista especialista em cirurgia da mão. Então, ele foi lá para o Rio Grande do Norte, foi conhecer, ele foi fazer curso fora, ele foi para fora do Brasil, para ver como é que realmente funcionava lá, e ele também teve essa resistência. Então, ele precisou ir, estudar, verificar, para trazer que realmente funciona. Então, a visão médica, sim, ela cria, sim, uma barreira, ela tem um preconceito, sim. E o que nós temos feito para melhorar isso? Nós temos desenvolvido estudos de caso. Então, os médicos que eles têm adquirido a franquia, eles têm tratado os pacientes e eles têm mostrado isso através dos estudos de caso, né? O resultado que esses pacientes têm tido. Então, assim, em 2015, começou, a matriz demorou 5 anos para ela poder realmente dar um estouro. Hoje a matriz, ela tem 300 franquias espalhadas pelo Brasil, tá? E a maioria dos donos das franquias são médicos ortopedistas. Então, assim, tem melhorado. Mas você mesmo, você mora no Paulo Grande, no Rio, né? É Priscila que você falou, se eu não estou enganada? Você mora no local onde deveria já ter chegado essa informação, assim, Rio, São Paulo, né? Já deveria ter chegado essa informação. A gente é em Albert Einstein, São Paulo, né? Temos o Sírio Libanês, meu Deus do céu, eles são donos de tecnologias, nossa, formidáveis. Mas realmente isso é uma verdade. Ainda tem sim muita resistência em relação a essa novidade aí, tá? Mas graças a Deus não temos tido nenhum relato que tenha trazido muita contradição, que tenha colocado em cash, que tenha falado, olha, o que você está falando aí não funciona não. Até hoje, nenhuma das pessoas que adquiriram a franquia, nenhum dos médicos que tem proposto e indicado esse tratamento de consolidação de fratura com as salas 3D tem tido resultado negativo, tá? Então, é uma questão de tempo para realmente se expandir melhor isso daí. E conforme a gente vai expondo os estudos de caso e vão comprovando que realmente ela funciona, isso ganha mais força e mais seriedade, né? Eu acho que o Cláudio quer fazer uma pergunta também. Não é nem uma pergunta, na verdade é uma observação, né? Eu acredito, né, que apesar, né, da matéria-prima também ser até com valor abaixo do que o gesso tradicional, eu acredito que os custos iniciais para adquirir impressora, todo o maquinário necessário para fazer esse tipo de produto, inicialmente tem um custo um pouquinho elevado. Então, eu acho que para pequenos consultórios, isso, num primeiro momento, não é tão viável. Acredito que grandes hospitais têm a facilidade maior de absorver essa tecnologia. Então, acredito que quando também assim os valores de impressoras 3D e maquinários ficar um pouco mais acessível, acho que vai ter um maior alcance, né? Vai se tornar um produto mais popular. Essa observação que eu queria fazer. Cláudio, a empresa, ela montou uma estratégia, tá? Justamente pensando no custo, né, relativamente elevado. Os locais menores, a gente chama de ponto de apoio. Então, tem as regiões onde tem a franquia, né, que tem a impressora e faz a impressão da tala, nós fornecemos o material para esses pontos de apoio. Então, não necessariamente a clínica menor precisa ter a impressora, ela pode adquirir da região mais próxima. Ela pode enviar o pedido para mim, ela pode comprar um kit de prótese padronizada e ter esse kit à disposição. Nós vamos ver um vídeo ali que vocês vão entender melhor como é que é feita essa moldagem e tal. Parece um secador de cabelo, a gente chama de soprador, mas ele é bem característico de um soprador de cabelo, para você poder moldar essa tala no paciente. Então, assim, o final do processo, que é moldar a tala no paciente, ele é completamente acessível para qualquer lugar.
para clínica pequena, média, hospital grande, e a impressora, para quem é dono de impressora, a gente tem essa estratégia de poder levar o produto até o consumidor menor, né? Ou para a clínica, ou para o consumidor, porque não só a clínica pode fazer pedido, tá? O paciente, desde que ele tenha uma prescrição médica, uma orientação do médico de qual imobilização deve ser feita, ele pode fazer contato com qualquer franquia que nós fazemos a tela para ele, diretamente. Muito bom. Podemos seguir? Sim, prossiga. Vamos lá. Nossa, a internet não está colaborando. Aqui são só, coloquei algumas imagens para vocês poderem visualizar aquilo que que eu quis destacar, né, do que são os benefícios das mobilizações em 3D. Então, seja o conforto do paciente, liberdade para ele praticar, manter manter a rotina dele de maior qualidade possível, né, praticando algum esporte, tendo lazer. O material não agride a natureza, a matéria-prima vem da natureza, né, e volta para ela sem ser agressivo. E o paciente também pode trabalhar, né, então não precisa necessariamente ficar lá com o membro completamente mobilizado, comprometendo a rotina dele ou a fonte de renda dele. Eita, que travou. Então, vamos lá, gente. Ó, vou mostrar para vocês quais são os modelos e as indicações que nós trabalhamos com esse tipo de mobilização em 3D, tá? Nós chamamos de Fixit, que é a marca registrada. Vamos lá. Ó, essas são as mais tradicionais, né? A gente tem aqui uma imobilização de punho com o dedão principal, ok? Com o polegar. A indicação aqui, fratura de punho, fratura de escafode, que nós chamamos que são dos ossinhos menores aqui do dorso da mão, tá? Imobilização de um dedo só, de uma falange só, não só para fratura ou para alguma distensão muscular, tá bom? E essa aqui que é mais comumzinha também, quando tem só uma fraturinha de punho. Observem, lembra dos espacinhos que eu falei para vocês, ó, para entrada de ar, para entrada de água? Uma coisa que preocupa bem a gente é que o gesso, ele causa muito atrito da pele com o gesso e ele não protege as regiões de saliência, de proeminência que a gente tem no membro, tá? Com a tala pré-moldada, a gente já consegue fazer isso, ó. As regiões de proeminência óssea, elas estão liberadas. Então, não tem aquele atrito, né, não desenvolve alergia, não desenvolve aquela complicação toda que a gente desenvolve, geralmente desenvolve com um gesso, tá? Vamos para o próximo modelinho. Aqui, ó, quando nós temos só a lesão dos dedos, então o paciente pode só imobilizar o dedo, não precisa estender aqui a imobilização toda quando o punho está livre. Olha o tornozelo, gente, olha que legal. Essa daqui é a substituição daquela botinha, né? Da bota ortopédica. Então, aqui, ó, eu uso para estabilizar a fratura do tornozelo, eu uso para estabilizar a fratura dos dedos, né? Aquela fraturinha aqui, ó, quando tem cirurgia só desse hálux do dedão principal aqui do pé.
tá bom? Essa daqui, em especial, ela só tem uma condição. Ainda, nós não podemos colocar peso quando usa esse tipo de mobilização. Porém, a empresa, os técnicos já estão desenvolvendo para deixar esse material um pouco mais resistente para que ele consiga suportar o peso do paciente, tá? Então, a gente usa ela assim, só tem uma condição de não colocar peso. Então, ele tem que ficar sentado ali, por apoio, né, as beiras, e assim vai. Esse daqui é muito interessante. A gente usa muito ele, essa imobilização, para os pacientes de sequela neurológica, né, onde os membros ficam todos contidos, ficam restritos e começam a machucar. Então, a gente precisa manter o paciente de forma de melhor estabilidade e imobilização, a gente coloca esse tipinho aqui, ó. E comporta muito bem mesmo, não causa lesão, não tem atrito, não faz bolha, não lesiona a pele. Os pacientes de sequela neurológica aceitam muito bem esse tipo de imobilização, funciona muito bem para eles. As clínicas os fisioterapeutas que trabalham com esses pacientes encomendam muito esse tipo de tala com a gente. E temos mais. Isso aqui é um sucesso, gente. As crianças, é impressionante. É um sucesso as crianças, as talas, porque possibilita muito que elas mantenham a rotina delas. Então, a criança não precisa ficar com aquele gesso pesado, coçando, com mau cheiro, né, e completamente desconfortável, irritada. Não tem isso, não tem essa contraindicação para a criança, não tem esse peso nesse tratamento para a criança. Elas conseguem manter a rotina delas, né, de forma divertida, de forma alegre, e mantém o propósito do tratamento, né, que é consolidar a fratura. Para o ombro, olha que interessante essa do ombro, né, para bursídeos, ou para pós-operatório, quando tem lesão do manguito rotador, que faz cirurgia, que coloca âncora, precisa manter o ombro imobilizado. Quando tem só o tornozelo, né, que a gente precisa... Aqui, gente, essa daqui é legal, que dá para usar o calçado, tá? Ela não interfere, dá para usar com tênis, dá para usar com sandália, o paciente consegue adequar muito bem isso daqui ao uso de calçado. É bem legal mesmo, funciona muito bem. Aqui está um giro, então, para o martelo, né? Aqueles dedinhos que ficam naquela posição de martelo. Pode ser feita uma correção cirúrgica, pode ser feita a correção, tratamento conservador, então nós podemos usar ele. E aí, por de tudo, né? Só com a correção que a minha falando na ponta dele, a gente pode fazer outra coisa. Dirige, família, louça, trabalho, é uma das mais comuns. Geralmente, o paciente inicia o tratamento com esse modelo aqui, tá? Onde ele precisa manter estabilizado, né, a articulação do cotovelo. Com a evolução do tratamento, quando a gente vai repetindo os exames de raio-x para ver se a consolidação está efetiva, a gente remove, ó. Então, eu consigo, tá vendo que aqui tem uma ligação, tem um encaixe? Então, ali depois de 60 dias, de 45 a 60 dias, que eu já tenho uma boa consolidação, eu removo essa parte aqui do paciente e deixo ele apenas aqui, ó, com essa imobilização para ele finalizar o tratamento. Então, dar opções de tratamento com os pacientes, deixar o paciente cada vez mais confortável e ele evolui bem durante o tempo necessário. Bom, vou falar do tempo aqui para vocês, viu? Falando em tempo, não tem, no início, a gente pensa, até eles começaram a falar para a gente que o tratamento era reduzido, que a fratura se consolidava mais rápido, mas conforme eles foram fazendo os estudos de caso, eles viram que esse não era um dado relevante, importante, que não tinha tanta diferença assim. Ele mantém o mesmo tempo de tratamento do que o gesso convencional, tá? Então, uma fratura pequena ali de punho vai ser 90 dias com o gesso tradicional, com a impressão 3D também vai ser 90 dias. Então, não tem diferença de tempo de tratamento, tá? Aqui, ó, é um estudo de caso, gente, de uma fisioterapeuta, doutora Juliana, lá de Natal, de Rio Grande do Norte, tá? É uma criancinha, né, uma menina, uma garota, 1 aninho de idade, ela sofreu queda da própria altura, tá? E ela evoluiu com uma fratura do punho direito. Essa fotinha foi a mãe dela que tirou e mandou para a fisioterapeuta para ver como que ela estava aceitando o tratamento com a imobilização 3D. Então, ela estava comendo justamente usando a mãozinha, né, com a imobilização
para poder se alimentar. Ou seja, interferiu o mínimo possível, né? É óbvio que a criança sente que a mão está imobilizada, tem ali aquela restrição, mas é mínima. O importante aqui é que a gente reduz o estresse da criança no tratamento, não só da criança, do adulto, mas a gente reduz aqueles fatores que são estressantes e interferem de forma negativa na qualidade do tratamento do paciente. Aqui ela estava comendo e esse tratamento foi muito gratificante. Vamos para o próximo estudo de caso que a gente teve aqui. Esse aqui já é um adulto. Lembra que eu falei para vocês do raio-x? Olha como aparece no raio-x, ó. Aparece certinho os espaços, tá? Porém, é uma imagem um pouquinho esbranquiçada, mas ela não interfere. A gente consegue ver certinho aqui, ó, onde está a fratura, né? Olha aqui, ó. A gente consegue ver certinho, ela não interfere, tá? A matéria-prima dela não interfere no raio-x. Então, a gente não precisa remover a tala para que ele faça os raios-x de controle, de consolidação de fratura. A gente pode fazer do jeitinho com a tala. Se precisar mobilizar, se precisar moldar novamente, ajustar o tamanho da tala para que ela fique um pouquinho mais justa, é só aquecer e reajustar no paciente. Esse aqui foi um adulto, essa imagem foi feita com pouquinhos dias, ó. Ele estava no dia 6, depois ele repetiu a imagem no dia 17. Foram só 11 dias de tratamento. Obviamente, não está consolidado, né? O objetivo dessa imagem era ele provar justamente que as impressões 3D e a sala 3D não interferem no resultado dos exames, tá bom? Esse aqui é o médico ortopedista, o doutor Ivan, lá de Guarujá, São Paulo. São Paulo, ó, o doutor Ivan de São Paulo usa essa sala 3D, gente. Para quem é de São Paulo aí, ó, tem uma referência já. Aí, ó, vamos lá. Como que a gente faz para ter uma tala fixite, né? Uma imobilização não engessada para ter contato. Primeiro de tudo, lembra que eu falei para vocês? Qualquer paciente pode adquirir a tala, desde que ele tenha sido avaliado por um médico ortopedista ou um fisioterapeuta e ele tenha esse tratamento prescrito, tá? O paciente, por si só, ele não pode fazer contato com uma franquia e falar, eu quero tal tala. Não, isso seria uma irresponsabilidade da nossa parte, né, de abrir a coisa sem precedente, sem ter critérios para serem cumpridos, tá? Então, precisa sim ser avaliado por um médico ou um fisioterapeuta e ter a indicação do uso da tala e do modelo da tala, né? Não é só chegar e falar, eu quero essa aqui porque só machucou o dedinho aqui, eu quero essa pequenininha. Não, a indicação precisa ser correta. Tá? Fazer contato com a franquia da região mais próxima, né? Então, só digitar aí na internet a imobilização Fixit 3D, que vai aparecer, como eu falei para vocês, são 300, se eu não me engano, a última atualização que a gente teve são 300 unidades no país, né, que tem franquias, fora os pontos de apoio, tá? O paciente escolhe se ele quer fazer sob medida ou se ele quer uma padronizada, já uma pré-moldada que é mais rápido para ele obter, né? E ter um tratamento confortável, livre, manter ali as suas atividades rotineiras. E, claro, o paciente precisa retornar ao médico para finalizar o tratamento, né? Não somos nós que falamos ali para, daqui tantos dias você tira a tala, de forma alguma. Ele colocou a tala, ele vai obedecer o critério do tratamento médico. Ele volta no médico, ele cumpre todo aquele critério lá de repetir o raio-x, de ver a consolidação. Precisa usar mais 3 meses? Eu quero reduzir a tala, e o médico vai falando para a gente, ele vai trocando as talas conforme é o necessário para deixar o paciente cada vez mais confortável, até finalizar o tratamento e acabou. Ah lá, ó, aí eu separei para vocês um videozinho, para que vocês possam visualizar melhor e entender melhor como é que funciona, tá? Esse vídeo foi eu que fiz, a nossa impressora aqui que nós temos, então vocês vão conseguir ver a impressora, ver como é que ela é impressa e como é que a gente está fazendo a moldagem, tá? Vamos acompanhar.
E é isso, gente. É que eu tive para compartilhar com vocês sobre a minha experiência na ortopedia com essas imobilizações, imobilização em 3D, para tratar as fraturas, né, tanto pós-operatório como um tratamento conservador. É isso que eu tenho vivido há alguns anos e, por enquanto, tenho tido um bom resultado com essa experiência aí dessas imobilizações em 3D. E espero daqui para frente conseguir divulgar cada vez mais e desenvolver um bom trabalho, melhor ainda, que a gente desenvolver. Muito bem. Gostaram? Bom, Simeia, está me ouvindo, Simeia? Porque está com uma delay grande. Alguém quer ter uma dúvida, uma pergunta? Para mim foi bastante esclarecedor. Eu entendi essa questão do soprador térmico, né? Vocês usam soprador térmico, né? O material dá uma derretida, né? Aí vocês conseguem moldar, né, no braço. Né? É interessante. Vamos pontuar algumas coisas, mas antes, Simeia, me diz como você se sentiu, como é que foi para você né, participar do curso e realizar essa atividade. Como foi para você? Foi desafiador, né? É a primeira vez, eu nunca fiz uma apresentação assim, dessa forma. O curso eu fiz porque eu estou num novo projeto, né, na minha vida, e estou partindo dessa área mesmo, de fazer treinamento com a secretária em consultório médico, né, eu quero focar mais nessa área, porque na nossa região é uma área muito carente disso, a gente tem muita dificuldade nessa área com esse tipo de trabalho, então, para eu poder desenvolver um bom trabalho, eu preciso estar especializada, eu preciso estar capacitada, né? Então, para isso, foi com esse objetivo que eu procurei o curso, aprendi muito, apesar de não ter conseguido ir presencialmente, mas, assim, assisti todos os vídeos, participei do curso, aprendi muito, muito mesmo. Isso aqui para mim foi desafiador, né? A minha primeira vez. Agora você me pontua, me corrige para eu poder melhorar para a próxima. Então, vamos lá, pontuar algumas coisas, até para os outros alunos, né? Entenderem também como é que funciona, o que é necessário, né, para a gente fazer uma apresentação online, né? Cláudio, quer pontuar alguma coisa primeiro? Sim, vou pontuar, sim. O que eu vou falar são questões bem técnicas, né? Que é mais a minha especialidade, assim, aquilo que eu desempenho dentro da Oliveira Treinamentos, né? Que é a questão de equipamentos, né? De um tempo para cá, né? A gente dá muita consultoria à distância, né? E nem sempre, né? Nem sempre o nosso contratante, né? Tem condições de que a gente vá em loco, né? Às vezes a gente dá consultorias e dá treinamentos para cidades mais distantes, onde o custo é mais elevado. Isso impossibilita, né, da gente estar ali presencialmente, né? Dentro daquilo que foi proposto. O que a gente precisa, né? Isso é bom que todos anotem. O que acontece? A gente precisa, né, ter um equipamento mínimo, né, para entregar um bom resultado. Por exemplo, cada vez mais, né, esses aplicativos que a gente está usando, por exemplo, o Meet, né, que é para reuniões à distância, né, justamente para esse tipo de trabalho, eles são cada vez mais pesados, mesmo sendo através de navegador web. Então, a gente precisa, por exemplo, de um computador com hardware mínimo, né, que ele consiga atender, né, esse tipo de apresentação. Vocês podem anotar isso, né? Por exemplo, computadores com configuração muito básica, eles não vão, né, suportar, né, esse tipo de apresentação. Porque às vezes a gente pensa que é só internet, mas não é só internet.
A gente precisa ter uma internet realmente de boa velocidade, mas precisa também ter um computador. Então, assim, um computador mesmo, por exemplo, ali um Core 5, por exemplo, de primeira geração, já consegue, né, suportar esse tipo de apresentação. E pensando também, né, e a gente está atendendo presencialmente, né, dando uma apresentação, né, a gente não vai, né, por exemplo, para uma outra empresa, né, fazer uma apresentação e vai usar o computador que está lá. Não, a gente tem que levar o nosso equipamento, o nosso computador. Então, a gente precisa ter um computador que por exemplo, tenha saída HDMI para a gente poder, né, ligar esse computador numa televisão, num projetor, né? E realmente, assim, dentro das possibilidades, um microfone, bom fone de ouvido, né? Por exemplo, eu não estou usando fone de ouvido aqui porque aqui eu tenho um home studio, que eu tenho as caixas de som, então eu ouço o som basicamente ambiente, né? Mas o ideal é sempre ter um microfone para você botar no computador, você ter um bom fone de ouvido, certificar, né? Por exemplo, que a câmera, né, que você tem no computador é uma câmera que tenha, né, um bom resultado de imagem, também que é importante, né, para nossa apresentação pessoal. Caso não tenha, meu computador tem a câmera ruim, compre uma webcam assim de boa qualidade, uma Logitech ou alguma da Microsoft. Então a gente tem que se atentar para isso, por quê? Porque hoje em dia, né, no mundo que vivemos, uma grande parte do trabalho que a gente entrega é à distância, e é nesse virtual, né? Hoje em dia está se falando tanto do metaverso, né? E vocês estão vendo que o metaverso não está dando muito certo. E por que não está dando muito certo? Porque as pessoas não têm computador que suporte a estrutura do metaverso. Eles deram um passo muito, muito antecipado num momento onde as pessoas não têm, né, essa estrutura, né, de hardware para suportar o metaverso. O metaverso, a gente já vai falar de computadores de outro nível, né? São aqueles computadores com placa de vídeos de alta capacidade, né? Basicamente são computadores gamers, né? São computadores de editores de vídeo, né? Mas para esse trabalho básico, né, que a gente precisa, né, e faz todos os dias, a gente precisa ali ter um computador com uma configuração ali de média, né? Aqueles computadores com processador Celeron, alguns modelos, né, da AMD, né, mais antigos, eles não funcionam muito bem, né? A gente está no vídeo, dando uma apresentação, pode ter certeza que se a gente, de repente, fizer uma apresentação que o áudio não está muito bom, que o vídeo não está muito bom, aquele possível comprador nosso, aquele nosso possível cliente, a gente, muitas das vezes, não vai conseguir fechar a venda por causa que a gente não está conseguindo se fazer entender. O cliente vai olhar do outro lado assim, poxa, mas a apresentação dele não está boa. Poxa, e será que o trabalho deles é assim também no dia a dia? Tá entendendo? Bota aquela dúvida. Só isso aí que eu queria falar em relação a mais uma parte técnica. Que não tem a ver especificamente com a apresentação, porque a apresentação do produto em si foi muito boa, é um produto realmente inovador. Como eu falei, eu já tinha visto alguma coisa dentro do Shark Tank, né? Mas acredito que nos próximos anos essa é a tendência, né? A futura, né? Muito bem. Bom, o que eu quero pontuar coisa pouca a sua apresentação, você foi muito boa na sua oratória, assim, a forma de você expor, né? Você tem carisma e tal. O que precisa estar atento a gente usa o Google Meet, mas tem outras plataformas que você pode testar depois, né? Eu aqui testei várias assim no início, e essa que eu acho mais confortável para mim. É boa a versão paga, né? Porque na versão paga você consegue gravar, né? Ele reduz o ruído do ambiente. Então, assim, no seu microfone, ele dá uma enxugada no ruído externo, né?
aqui onde eu moro, se eu fizer de dia é complicado, porque é um cachorro latindo, né? Passa o carro da fruta, essas coisas, né? E eu já testei gravando assim, e quando eu fui ouvir a gravação, não, esse ruído todo da rua não aparecia, né? Mas isso só é possível na versão paga. E você pode... Tem outras ferramentas que você pode utilizar com os alunos, né? Enfim. Então, a versão paga funciona bem, né? É bom testar antes, você pode abrir o programa sozinho e testar as ferramentas, né? Abrir no navegador é bom, eu acho que é até melhor do que você fazer pelo PowerPoint, eu acho que funciona melhor. Mas tem a questão da internet, como a gente viu, né? Teve uns travamentos aí, mas ou foi por causa do computador ou foi por causa da internet, né? Eu uso o Canva e para mim funciona muito bem. Que o Canva é na web, né? Funciona bem. Agora, vídeos, né? Vídeos eu sempre coloco fora, porque dentro do slide costuma travar. Ou então não sai o áudio, sempre dá um negócio assim. Eu já passei muito aperto com isso, então hoje eu boto fora, eu coloco fora, coloco no YouTube, subo no YouTube e passo por ali, porque funciona muito bem aqui pelo YouTube. Né? Então, acho que é isso. Tem alguma coisa que você queria me perguntar? Não, eu estava bem preocupada. Estava bem preocupada com a Isso aqui apresentação. é um teste, né? É um ambiente para a gente testar mesmo, né? Aqui, antes das nossas apresentações, a gente testa aqui entre a gente, né? A gente testa a internet, né? Conversa um pouco, passa os slides e tal. E mesmo assim, na hora, às vezes pode acontecer um probleminha, né? Às vezes trava. Eu não sei se isso é do Google Meet, às vezes, quando a gente vai fazer essa apresentação da tela, né? Às vezes dá ruim mesmo. Eu acho que é do próprio Google Meet, que já aconteceu comigo também. Às Não, o que vezes... acontece? Quando faz a apresentação, que junta a apresentação de tela com a tua imagem, força muito a placa de vídeo do computador. Então, o processamento de vídeo ele é muito requerido nesse momento. Aí é por isso que muitas das vezes trava. Outra coisa também... Pode falar, Simone. Cláudio, você dando essas orientações aí sobre equipamento e tudo, assim, eu percebo, é óbvio, né? É o meu comecinho, né? Eu estou começando isso agora. Mas, assim, eu percebo quanto as coisas que a gente tem é muito amador, sabe? É muito grosseiro, assim, no sentido simples da palavra, né? É tudo tão amador. Aí eu fui fazer a apresentação, falei assim, nossa, como é que eu fazia na faculdade mesmo? Eu voltei lá para a faculdade. E assim, agora você me falou do Canvas, eu já tinha visto o Canvas, mas como eu estou entrando nessa realidade agora, isso tudo é muito novo para mim, eu estou conhecendo isso agora. E ver e saber que existe todas essas possibilidades à disposição, que deixa a gente qualificado, né? Que qualifica o nosso trabalho, que potencializa o trabalho da gente, nossa, isso me deixa muito mais animada e querendo aprender muito mais. Eu quero aprender muito, gente. Eu quero aprender muito. Não, mas isso é um processo, assim. A gente não sai comprando tudo de uma vez, porque não dá. Senão a gente falha a empresa em um mês. Porque né? a gente falha antes de começar. Quando a gente começou assim, um novo momento assim da Oliveira Treinamentos, a gente colocou assim a meta, né, de adquirindo determinados equipamentos, né, conforme o tempo. A gente está ali no meio do caminho, né, ainda falta adquirir muita coisa, mas a gente olha e viu que a gente já conseguiu adquirir, né, em relação a câmeras, computadores, toda essa estrutura, a gente já deu um passo assim bem longo. Nossas primeiras transmissões também começaram de forma bem simples, claro, né? Sempre aproveitando os equipamentos ao máximo,
a gente vem evoluindo, né? Então, assim, é um passo de cada vez. Ah, compra um computador, de repente um celular já tem uma boa câmera. Muitas das vezes dá para fazer algumas apresentações, porque os celulares hoje são verdadeiros computadores, então eu não eu tenho que testar todas as funcionalidades de uma apresentação por celular. Eu não sei se a gente consegue, né, colocar um slide igual a gente consegue colocar no computador, mas são alternativas, né? Hoje em dia as pessoas trabalham muito com celular, nem todas as pessoas trabalham, né, com computador. É porque, assim, eu gosto de computador, a Daniela gosta de computador, a gente gosta do teclado, né, do tátil, né? Por exemplo, aqui, ó, teclado. Então, assim, tem pessoas não preferem digitar ali no touch do telefone. São gerações diferentes, são processos diferentes, mas tem muitas possibilidades, né? A gente vê, né, dentro daquilo que se tem hoje, qual é o melhor caminho para a gente. Eu não posso falar, compra isso, isso e isso, porque, de repente, aquilo que eu indico para você não é aquilo que você vai trabalhar da forma mais qualitativa. Às vezes, o que funciona para mim não funciona para você, mas a gente tem que pensar. Um bom computador, câmera, microfone, o básico, né? Tá certo. Mas olha, Aquele para quem está começando, eu preciso seguir um modelo, né? Melhor seguir um modelo de quem já funciona, né? Eu vou. A gente vai colocar um manual lá com alguns equipamentos assim básicos, né? E isso vai servir para todos, né, que estão começando, né, nessa área, né? Sugestões, né, de equipamentos, né? Muito bom. Perfeito. Muito bem. Bom, alguém queria perguntar alguma coisa? Roberta, Thaís, que está aí assistindo a gente? Eu acho que não. Bom, tá. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta aqui. Não. Está sendo gravado aqui, Ah, tá? eu quero. Na verdade, eu não quero. Ah, apareceu, né? Eu estava assistindo tomando uma anime, surra né? aqui para. Estava tomando a surra para desbloquear o microfone. Na verdade, não é uma pergunta, não. Quero parabenizar. A apresentação foi muito interessante, é um tema bem, bem interessante, pouco conhecido, eu mesma não conhecia. E ver que você tem um brilho no olhar, né? Você transmitiu esse brilho aí no olhar e eu gostei muito. Parabéns. Isso aí. Ai, obrigada. Muito Vai obrigada. longe. Muito obrigada. Vai longe. Ah, Então, assim que tiver pronta a gravação aqui, eu vou boto no lá. experiencial. Não, tem que vir. Tem que vir. Ou então a gente dividir sala aí na sua cidade. Né? Também. Né? Dani, nossa, meu Deus. Ai, meu Deus, já vou chegar nesse nível. Ai, minha nossa. Que massa. Não é difícil, eu adoro dividir sala com os alunos. Ai, nossa, massa, eu ia adorar isso. É a Roberta? Tá bom? Que é a Roberta? Então, eu posso falar? Roberta. Pode falar. Posso responder? Roberta, sim, tem os valores acessíveis. Para você ter só um exemplo, tá? Aquela talinha de punho, né, que a gente viu ali, eu moldando na filmagem, aquela que só fixa o punho aqui, tá? Hoje, o valor de venda final dela é R$180. Tá? Então, às vezes, e um produto bem acessível. Gente, não, é bem acessível. E para custo, para quem produz, ela está saindo ali em torno de R$32, R$33, tá? Aí, né, obviamente, a gente tem que considerar a energia, tempo do funcionário e tudo mais, isso daí não estou nem colocando aqui a questão. Mas, assim, é um custo baixo, tá relativamente baixo, e eu consigo vender ela a um valor acessível. Como, né,
algo que eu estou, assim, ainda colocando no mercado, é algo que, obviamente, o valor vai melhorar, né? A hora que o mercado se tornar mais competitivo, que as pessoas começarem a procurar mais e tal. Aqui na região de Londrina, nosso consultório é o único que produz esse tipo de imobilização 3D. Então, eu atendo Londrina, eu atendo região aqui ao redor, Maringá, as cidadezinhas, as cidadezinhas aqui perto, a gente atende todos eles, né? E, assim, é uma cidade, a cultura nossa aqui do Paraná, o nível econômico, aqui eu não consigo explorar muito isso ainda, né? Eu preciso ser sensata, né? A gente tem que ser sensato. E, assim, não é... Lógico que a parte do empreendedor, ela é importante, mas, assim, o foco é mostrar que é benéfico para o paciente e que aquilo funciona muito bem. Uma das visões que a gente tem é tentar colocar isso, inclusive, no SUS, sabe? Porque, assim, para os pacientinhos seria um tratamento tão bom para eles. Então, Verdade. é um projeto para um futuro, né? Bem legal, mas que os pacientinhos do SUS também têm acesso. Tem muito paciente, gente, que vai lá no SUS, sai lá do SUS e vem para o consultório colocar a tala, tá? Justamente pelo valor ser acessível. Nossa, muito E bom. para eles aí que eu Muito bom. posso mesmo, mais Visionário. barato. Tá ótimo, obrigada. Muito bem. Então, encerramos, Vamos. tá? Assim que o vídeo estiver pronto, eu coloco lá no grupo, tá bom? Muito obrigada, Dani. Obrigada pela paciência, obrigada pela orientação, obrigada. Você é uma pessoa assim, extremamente acessível. Eu, sem conhecer, sem ter contato algum com você, meu contato com você era só pelo WhatsApp. E, nossa, eu criei uma afinidade com você pelo WhatsApp, eu me senti tão à vontade com você. Muito obrigada mesmo, por ser tão acessível e por disponibilizar esse aprendizado todo. Muito obrigada. Tá. O que você precisar, qualquer coisa, dos seus projetos, qualquer coisa que precisar, pode me chamar, tá bom? Com certeza. Tá bom. Boa noite. Um abraço, gente. viu? Boa noite. Abraço, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Cláudia. Obrigada pelo conselho. Tá bom. Vai falando.